Fala pessoal, mais um Na Arena Podcast. Sou o Vinícius Poit, pré-candidato do governo do Estado de São Paulo, deputado federal, tomando um cafezinho para apresentar nosso convidado hoje, Léo. Logo após o almoço, né? Eu, Leonardo Siqueira, economista, mais um episódio aí do Na Arena. Gente, o nosso convidado, né? Eu tô tomando um café aqui, né? Mas tem alguém, eu não vou fazer a piada aqui, mas o nosso convidado gosta de café também. Nosso convidado fez GV, estudou na GV, se formou um pouquinho antes que nós, né, Léo? Um pouco antes. Pouquinho antes só, tem uma experiência boa. Então fez GV, toma café, é mineiro de Araxá, governador Romeu Zema. Obrigado por ter vindo na Arena. É isso aí, Vinícius, Léo, é um prazer estar aqui com vocês. O meu café eu já tomei. E com certeza esse café tem uma boa chance de ser de Minas Gerais. Porque tava gostoso. Tava gostoso e lá é o maior produtor do Brasil. Então a chance é alta. Ah, ô mineiro, certo. orgulhoso, né? Tá certo. Aqui em São Paulo tava em Tupã, maior processador, Tupã, maior processadora e exportadora de amendoim do Brasil, 25%, Romeu. Cidade de Tupã fica perto de Presidente Prudente, Sim. Marília, aqueles lados. E aí, Muito Léo? bom. Você que manda. Vamos lá, vamos Vamos começar a nossa entrevista aqui. Posso fazer a primeira pergunta? Lógico, antes agradecer a EasyQuant, né? Exatamente, já tô ansioso aqui para começar a entrevista aqui, mas porque aqui, governador, não usamos o dinheiro público, né? Essa é a nossa mentalidade, né? Exatamente. E aqui é tudo parceria com o privado e etc. Eu falo, que partido político deveria ser igual time de futebol. Hum. Jogue bem para ter torcida. Exato. Para ter associado, você concorda? Para ter apoiador. Exato. Tá certo. E não ficar mandando a conta para o pagador de impostos. Exato. É. Então eu e o Poit decidimos fazer aqui o nosso projeto, falou, tá bom, mas a conta não tem que ir para os outros, né? Vamos trazer os parceiros. E a gente tem um patrocinador, um parceiro nosso aí, EasyQuant, que é uma casa de investimentos, né? Que utiliza modelos matemáticos, essas coisas que a gente gosta aí, para a pessoa física poder investir. Então a gente tem a EasyQuant, que é o nosso parceiro aí, Boa. que a pessoa vai lá, se inscreve lá, consegue escolher as ações para poder investir no mercado financeiro baseado em modelos matemáticos. Ótimo. Muito isso aí. bom. A gente gosta, mas quem entende bem disso é a EasyQuant e o Léo, tá? Que é o nosso doutorando em economia, governador. Então, Exato. eu escuto eles. Antes do Léo fazer a primeira pergunta Vamos começar, ó, link, bate no sininho aí para ativar a notificação, se inscreve no canal, segue o nosso canal aqui, Instagram do Léo, Instagram do Poit, Instagram do Romeu Zema. Bora lá, Léo. Governador, como a gente estava falando, o podcast chama-se Na Arena, porque, né, o crédito pertence a quem está na arena, com a cara suja, cheia de sangue, areia, etc. E o Poit entrou na arena 4 anos atrás, né? Tá entrando aí de novo, podemos dizer ali, candidato a governador, né? Pré-candidato. Pré-candidato a governador, exatamente. E eu também, né, tenho vontade aí também, espero poder contribuir na política. E aí muita gente fala para mim, né? Por que você vai entrar nisso, etc, né? Mas, pô, tem vários outros caminhos que o custo é menor, que você não vai se expor tanto. E a dúvida é essa com você em relação a 4 anos atrás, né? Sim. Você, uma carreira de sucesso, né? Fez GV e uma carreira de sucesso aí que depois a gente vai falar um pouco no mundo empresarial e decidiu entrar na política, né? E pegar um estado totalmente quebrado, né? Então, por que você resolveu entrar na arena? E hoje tá fácil, tem boas índices de aprovação o governo, mas Lá atrás era um sonho exatamente. que transformar Minas. Por que entrou Por na que arena, entrou Romeu? na arena? Bom, eu entrei primeiro por causa do Partido Novo. Foi um partido que me deixou numa situação de conforto. Um partido onde eu não iria lidar com problemas éticos, com problemas de princípios. Segundo, eu já estava no momento da minha vida que a empresa que eu fiz crescer estava profissionalizada, eu já estava no conselho, com os filhos criados, com uma condição que me permitia. Eu sempre falo que política não deveria ser a principal carreira de ninguém, porque qualquer um pode perder a eleição. Então, deveria ser uma contribuição que as pessoas poderiam estar dando, caso ganhe a eleição, mas sempre ter uma outra carreira. E fui principalmente por indignação. Durante 2015 e 2016, Léo, eu estava à frente da empresa, a maior recessão da história do Brasil. Enquanto o mundo avançava e crescia, o Brasil deu uma marcha ré brutal, queda de 8% na nossa economia. Eu tive de dispensar mais de 2.500 funcionários naquela ocasião. E eu cheguei à conclusão o seguinte: não adianta você querer prosperar
num país que está caminhando para ser uma Venezuela. Não adianta você querer construir uma mansão, um palácio, um castelo em cima do Titanic, porque você vai parar lá no fundo. Então eu falei, não, eu vou, porque se nós que somos do bem não atuarmos, as coisas provavelmente não vão mudar. E estamos provando que é possível fazer a mudança. Ô, meu, já emendando nessa última frase, todo mundo, quando eu falo que eu sou pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Poit, é possível? Eu falo, olha, vamos perguntar pro Romeu se é possível, né? A hora que você se propôs, você candidato a governo de Minas lá atrás, e aí? Então, Poit, eu falo que desde o primeiro dia o foco nosso é arrumar a casa e equilibrar as contas. Eram 21 secretarias, hoje são 12. Todos os secretários escolhidos da mesma maneira que um processo de seleção de recursos humanos numa empresa. Eu não conhecia nenhum secretário, não tem um parente no governo de Minas, meu, não tem um apadrinhado meu, tem gente competente lá. Boa. Reduzimos a máquina do governo em mais de 50 mil cargos. Pouquíssimas empresas no Brasil têm 50 mil funcionários. Nós reduzimos lá, melhorando os indicadores. Depois de estagnado 8 anos, o ensino médio de Minas bateu o recorde na avaliação de português e matemática. Está aí no site do Ministério da Educação, o IDEB. Na pandemia, nós somos um estado quebrado, mas tivemos a menor taxa de mortalidade dos estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Segurança pública, somos o estado mais seguro do Brasil. Então, apesar das dificuldades financeiras, todos os indicadores melhoraram. É você assumir uma empresa quebrada e melhorar o produto, melhorar a satisfação dos clientes, dos funcionários, dos acionistas. Então, o que nós estamos fazendo lá é esse trabalho de gestão, que eu acredito. E o principal avanço que nós tivemos são pontos que às vezes as pessoas não acompanham muito, porque não fica tão visível. Transparência das contas públicas. Controladoria Geral da União publica. Minas Gerais era o 20º lugar, é o primeiro. O estado mais transparente do Brasil. O estado mais transparente. Gestão boa rima com transparência. Quem esconde é porque está fazendo algo errado. E atração de investimentos. O último governo, em 4 anos, levou para Minas Gerais 26 bi de investimentos. Nós, em 3 anos e 3 meses, já superamos 210 bi. Então não é crescimento de 20%, 30%, não, é crescimento de 900%. Então hoje nós somos um estado que cresce acima da média Brasil, como o IBGE publicou a semana passada. 5,1%. 5,1% Minas Gerais, Brasil 4,6%. Esse é o PIB de Minas, né? Comparado Minas com São Paulo, 2021. puxa a média para cima. Isso com o estado quebrado, porque não temos dinheiro. Isso com tragédia de Brumadinho, que foi no primeiro mês, com enchentes, que é um estado que está sendo afetado aí por mudanças climáticas. Então, mesmo com todas essas crises, nós estamos avançando, mas ainda há muito que se fazer em Minas. É possível, né, Romeu? É possível. É possível, porque eu não tenho apadrinhado, eu tô lá para tornar o estado eficiente. É isso aí. E faço questão de dar o exemplo. E, governador, uma coisa que chama atenção é que a gente sabe que às vezes você não basta você ter a solução técnica ou consenso, né? A política é a arte de peso e contrapeso para o bem e para o mal, né? Para o bem, que quando você quer fazer as coisas você precisa convencer, para o mal, que também quando entra algum maluco lá, ele não consegue fazer o que ele quiser do dia para a noite, porque tem um sistema de contrapeso, né? E então, o que chama atenção em Minas é isso, porque você, com o Novo, quantos deputados tem? Você tinha estaduais lá no Novo? 2 deputados a 77. Exato, em 77 ele tinha 2. Se você pega aqui São Paulo, por exemplo, o PSDB tem 10 por aí. Tem um monte na Assembleia Legislativa. Fora os outros, né? Que, sim, enfim. sim. E como é que você fez então para... Porque eu falei, às vezes não basta a solução técnica. Como é que você fez para dialogar justamente com a casa, né? E mostrar que as coisas deviam ser feitas daquela forma? Eu sempre falo, Léo, que no setor público há uma carência de bons exemplos. E quando você chega fazendo certo, aquilo já começa a servir de inspiração. Uhum. Eu sou o primeiro governador de Minas que moro na casa que eu pago aluguel. Isso que eu ia falar, que é do Palácio dos Mangabeiras. Exato. Né?
não moro no Palácio, lá tinha 32 empregadas por conta do governador. Hoje o Estado arca com 0, porque eu pago a diarista que vai na minha casa. Existiam 7 aeronaves à disposição do governador. Nós vendemos ou repassamos essas aeronaves para o Comando Aéreo do Estado. E hoje essas aeronaves atendem as áreas de segurança, combate à criminalidade e atendem também à saúde, transplante de órgãos para poder levá-los, transporte de pacientes. Então, hoje, elas estão focadas em atender o cidadão. E quando isso começa a ficar nítido, as pessoas mudam. Hoje, na Assembleia Legislativa, nós temos dificuldades, vale lembrar, mas muito menos pelo número de deputados e muito mais devido a alguns cargos chaves que a má política de Minas ainda ocupa. Olha aí. Entende? Seguram algumas pautas, algumas votações, muito em virtude disso, porque a maioria dos deputados já viram que essa maneira de fazer política é a que vai prosperar daqui para frente. É aquilo que você não tem o que esconder, não tem de distribuir privilégios, não tem de dar cargos para ninguém, mordomias, etc. Então fica muito claro que é uma mudança cultural, ainda vai levar tempo. Tem muita gente má acostumada, muita gente que ficou indignada porque dependia de ficar mamando na teta Estado de Minas, mas com o tempo nós vamos mostrar que essa política em que você quer devolver para o cidadão aquilo que ele paga com tanto sacrifício, que são os impostos, às vezes até tirando da despensa da casa dele, é a política certa, é a política que tem de prevalecer. Ô meu, a gente estava conversando outro dia aqui, assim como isso existia em Minas, né? No estado de São Paulo também tem muita gente que mama na teta do estado de São Paulo, às custas das pessoas que moram aqui pagam impostos. O estado de São Paulo é um estado rico, estado forte, governo forte e a população ficando pobre, o povo ficando pobre. A gente tem 27 secretarias aqui, Romeu, perto de 12 lá. Tem que reduzir. Então a pergunta é, chegou lá, governador de Minas Gerais, como é que você encontrou, Romeu? Eu brinco assim, te passaram a senha e o login das contas, assim, do computador, porque a gente imagina que estava o caos, né? Exatamente, Poit. Eu não comentei aqui, mas nós assumimos um estado arruinado. Na primeira semana minha à frente do estado, eu tive, aonde eu trabalho, uma manifestação com 200 prefeitos ou mais. Porque as prefeituras de Minas, as 853 cidades, não recebiam os repasses do ICMS, do IPVA e do Fundeb do governo do estado e da saúde. Só essas rúbricas aí, eles tinham saqueado as cidades em 14 bilhões de reais. Que é isso? Nós já pagamos 6,5 até o momento, de forma parcelada, e ainda falta 7,5. Então, o meu governo, além de fazer os repasses corretamente, ainda está pagando esse passado em que o ex-governador, o governo passado, saqueou. Numa coisa, eles foram muito justos, assaltaram todos indistintamente, sabe? Não houve privilegiados. Mas isso é o que prega a ideologia deles, né? Tudo igual, então vai roubar, roubaram todo mundo. Roubaram de todo mundo por igual, da cidadinha pequenininha, que não tem recurso para nada, até e da BH. Capital. Outro ponto, assumimos o Estado sem o 13º ter sido pago. Assumi dia 2 de janeiro, 13º, que deveria ter sido quitado da folha do funcionário público. A folha também sem recursos para pagar. E não fizeram nenhuma boa vontade na transição. Foi 0 de acesso aos dados. Nós só tínhamos acesso aos dados naquilo que está no portal da transparência. Rapaz. Funcionário público, 240 mil deles com nome no SPC e Serasa, porque descontaram o empréstimo consignado e não repassaram aos bancos. Só para quitar esse problema aí foram mais de 500 milhões de reais. Mas eu falo que a terra arrasada é uma grande oportunidade. Se você é um faxineiro e quer mostrar trabalho, vá para um lugar imundo, não é isso? Então, nós estamos mostrando que é possível reerguer Minas Gerais. Esses fatos, graças a Deus, fazem parte do passado, mas nós ainda temos problemas seríssimos, porque arrumar casa, limpar
Organizar é até fácil. Agora, aquilo que depende de dinheiro é mais difícil. Sim. Né? Você ampliar a sua casa, fazer um segundo pavimento. Então, as estradas de Minas ainda estão numa situação muito ruim, mas já começamos a recuperá-las já nesse terceiro, quarto ano de mandato, porque antes não tinha dinheiro nem para pagar a folha em dia. Depois de 6 anos, voltamos a pagar a folha, o 13º em dia. Em 12 anos, pela primeira vez em 2021, tivemos um superávit. O Estado arrecadou mais do que gastou. Mas ainda temos um Estado inchado. Apesar da folha de pagamento ter caído de 67% para 49%, nós ainda estamos acima do limite da lei da responsabilidade fiscal. Tem muita coisa por fazer, né, Léo? Tem muita coisa. E acho que essa é uma pergunta depois, mas antes só queria falar que eu gostei dessa... Tem muitas coisas, por exemplo, que não vai resolver a situação fiscal dos estados. Mas também, se todo mundo pensar assim, você não vai fazer nada, né? Então, por exemplo, de fato, o político não usar o carro oficial não é o que vai resolver os problemas. Mas é como o governador falou, é o exemplo, né? Isso conta muito. Então, essa questão do Palácio das Mangabeiras, eu lembro que foi logo no início do mandato, fez muita diferença. É muito simbólico, né? É muito simbólico. E é aquilo que e eu espero que isso possa ser cada vez mais, virar a regra e não a exceção. Porque é um termo que eu gosto de usar, que é o Palácio de Versalhes, né? Principalmente em Brasília, mas quando a gente olha os governos estaduais, é isso, é o Palácio de Versalhes. A gente acha normal ter 7 aeronaves. Precisa de 7 aeronaves para um governador, né? A gente acha normal. E eu lembro você dizendo isso. Mas por que o cara precisa morar num palácio? Um CEO de uma empresa que fatura bilhões, ele não mora num palácio. Por que o governador mora no palácio? E daí, quando você vê que não existe essa coisa de dinheiro público, alguém está pagando isso. E geralmente, não. Quer dizer, quase sempre são os mais pobres, né? Povo. E veja, essa questão do simbolismo vai muito na questão da situação. Nós temos pessoas no país passando fome. E um governante que representa o povo viver na suntuosidade, fazendo extravagâncias, então isso causa indignação, é uma falta de respeito. E não é só isso, não. Lá onde eu trabalho, 4 elevadores privativos. 4. Só para o governador? Não. Só para o governador, 4. Mas como é que você vai com a mão, com o pé na cada elevador, ô Romeu? Eu acho que ele devia chegar lá com uma gangue de bajuladores, né? Que precisavam embarcar em 4 elevadores ali. 4 elevadores, 7 aviões. Estão desligados esses elevadores. E o bom de você usar o elevador comum é que você tem contato com o mundo real. É lógico. Não é isso? É lógico. Você vê a cara das pessoas, como que elas estão, porque da forma que estava lá, parece que é um convite a você viver dentro de uma bolha totalmente alienado, totalmente alheio à realidade. E é assim que a maioria sempre viveu. Falando nisso, falou do Palácio, às vezes eu vejo lá alguns eventos culturais, famílias. O que acontece no Palácio das Mangabeiras hoje? Para que usa? Até para dar ideia para a gente usar melhor o Palácio dos Bandeirantes depois que tem um novo governador aqui em São Paulo. Que quer utilizar para o povo. Apesar que o Palácio dos Bandeirantes aqui é usado como local de trabalho também. Mas tem quarto lá também, viu? Tem quarto, tem tem a ala residencial. Sim. Ala residencial. Aí não dá, né, Romeu? Mas o Palácio dos Mangabeiras era só residência? Não era usado como local de trabalho? Era só residência. Não, lá era pior ainda, então. E tem um detalhe. Como ele fica muito distante da cidade administrativa, o governador passado só ia e voltava à cidade administrativa ou ao trabalho de helicóptero. Rapaz. Então, todos os dias ia e às vezes até voltava para almoçar em casa de helicóptero. Então, é um descaso, né? É uma afronta com o povo. Mas o Palácio das Mangabeiras passou a ser um local de eventos. Nós já tivemos lá versões do Casa Cor, que é um evento de decoração e arquitetura. Sim. Já investiram lá mais de 10 milhões de reais, porque estava um prédio bem desatualizado. Então, hoje ele foi todo modernizado, está muito melhor do que quando nós assumimos. Tivemos um evento de Natal lá para a criançada e ele vai continuar sendo esse local de eventos, onde você sempre tem alguma exposição, tipo o Parque do Ibirapuera aqui, a Bienal, não é isso? Tem alguma coisa nesse sentido aí. E que todo mineiro pode ir, que não tem privilégio ali não. Exato. E principalmente não deixar o representante do povo ficar ali
fazendo uso exclusivo de um bem que é de toda a população. Tá claro. Exato. E, governador, eu gosto muito, principalmente de pessoas sóbrias, que não ficam só prometendo, né, e vendendo ilusões, né? Então eu lembro o Obama, eu gostava dessa parte dele, que ele falava assim, olha, eu entrei aqui, isso não é a mudança em si, é só a chance de mudança. E eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai demorar. E aí no segundo mandato dele, ele falava assim, se vocês estão reclamando da velocidade das mudanças, pode ter certeza que eu também acho que algumas coisas demoram e tal. Então, independente se ele é bom ou ruim, né, republicano ou democrata, eu gostava dessa sobriedade. Então, você falou ali, tem muita coisa a ser feita ainda por Minas, né? Então, com certeza você sabe dos avanços, mas você sabe das dificuldades, né? Sim. Então, o que você acha aí que dá para melhorar, que você consegue, que são suas metas aí, né, se tudo der certo aí nos próximos 4 anos? Exato. Então, nós temos as privatizações, né? Minas Gerais é um dos pouquíssimos, ou talvez o único estado do Brasil que ainda detém o controle de uma grande companhia de energia, que é a CEMIG. E a CEMIG, em vez de ser um fator de desenvolvimento, ela se transformou num fator que impede o desenvolvimento. Todas as regiões do estado que eu visitava durante a minha campanha e o início do meu governo tinham um problema, falta de energia elétrica. Fui em diversas indústrias, em diversos produtores rurais. A primeira coisa que eles me levavam para ver era a ala dos geradores a diesel, porque a CEMIG não entregava energia, eles tinham de gerar ali uma energia poluidora e 4 vezes mais cara. As termoelétricas a diesel. As termoelétricas a diesel, que você conhece muito bem. Conheço. Não é isso? E esse problema tem gradativamente sido eliminado e só vai ser eliminado totalmente quando nós tivermos uma empresa ágil que não fique subordinada à politicagem, como sempre aconteceu na maioria das vezes na CEMIG. A CEMIG, em vez de investir em Minas, nos últimos anos, onde que ela foi investir? Na Light, no Rio de Janeiro, na Renova, no sul da Bahia, Belo Monte, Santo Antônio, Pará e Roraima. Em Minas Gerais ficou a estrutura sucateada, de transmissão e também distribuição. Então, estamos correndo atrás desse prejuízo. Copasa tem uma certa semelhança, que é a companhia nossa de saneamento, e o setor privado, além de ter uma gestão melhor, tem recursos para investir. O Estado não tem gestão, no meu governo está tendo, porque eu tenho essa visão, mas via de regra não é essa a visão, é colocar lá padrinhados, é colocar alguém que vai participar de esquema, etc. Então o Estado tem dificuldade de gestão e um Estado como Minas, que é falido, não tem recursos para poder colocar também. Então, 2 fatos que prejudicam muito o povo mineiro devido a essa questão. Agora, na hora que for privatizado, você já privatiza com o compromisso de se fazer investimentos, ampliar, trocar, melhorar toda essa malha de distribuição, de saneamento, idem também, e com uma gestão boa. E o Estado de Minas, que precisa de recursos para fazer estradas, para fazer hospitais, ainda vai ter o recurso para fazer aquilo que é bom para o povo. Mas a má política não quer não, porque é ali que eles colocam seus tentáculos e ficam fazendo as suas jogadas e artimanhas. Como é que é, governador? O Estado é como um pato, né? Eu lembro aquela frase. Como é que é esse negócio do Estado é como um pato, Romeu? O pato faz tudo mal feito, não é? O pato não voa bem, ao contrário de uma águia, não é? O pato não nada bem, ao contrário de um pinguim. O pato não corre bem, ao contrário de um avestruz, não é isso? Então ele faz tudo mal feito. Quer fazer tudo e não faz nada. Quer fazer tudo, né? Como o Estado, às vezes. Como o Estado, exato. Então você tem de focar. O Estado tem de ir para o lado da saúde, segurança e educação. O resto, setor privado, setor produtivo, sabe fazer melhor. Ô, Léo, Romeu Zema, governador, estava num evento junto, aí ele falou esse negócio do pato, eu entendi, ele falou, algumas empresas estatais, né, para não dizer todas, é tipo um submarino. Eu falei, submarino? Pode até boiar, mas foi feito para afundar. É isso, né? É isso mesmo, exatamente, nós sempre estamos assistindo isso, né? Sempre. Então, assim, quando tem um político sério,
o que é uma minoria das vezes, você até tem... Melhora o resultado. Melhora o resultado, exato. Mas como aqui no Brasil, via de regra, é um político que cede aos esquemas, sim, o resultado é sempre desastroso na grande parte. Romeu, uma curiosidade, quando que eu fico pensando assim, me pergunta, Poit, se você for eleito governador de São Paulo, o que você vai fazer nos primeiros dias, né? Eu já fico pensando, rapaz, eu já vou reduzir as secretarias logo de cara, né? O Romeu tinha 21, foi para 12, né? Aqui a gente tem 27. Vamos reduzir rapidamente para umas 15, 16. Quando é que foi feito isso, Romeu? Em qual momento? Bem na entrada do governo, você tem de mandar um projeto para a Assembleia Legislativa e assim que a Assembleia aprova, você já tem aquela nova estrutura. Mas desde o primeiro dia, essa foi a estrutura. Porque já foi trabalhando com ela. Já foi trabalhando com ela. Ficaram algumas secretarias sem nomes. E sem secretário? E sem secretário, mas tinha alguém acompanhando. Ótimo. De outra secretaria que iria encampar aquela que foi absorvida. Dá para fazer isso desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia, sem nenhum problema. Aí, então gente, é tranquilo. Boa. E não é o número de diretorias de uma empresa que vai fazer ela ser melhor. Às vezes até o contrário, não é isso? Tá certo. Exato. Assim como não é o número de ministérios que vai fazer um país melhor ou pior. Né? E se estrutura fosse o que resolvesse, era fácil, né? Era só criar o Ministério da Honestidade, Ministério da Ética, não é? Que Ministério da Transparência. Da Transparência, não é isso? Ministério contra a Corrupção, aí tá resolvido, né? Muitas vezes coloca-se que a criação de um ministério com tal tema vai resolver aquele problema e não resolve. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção, Poit, no governo do Zema? É que é o seguinte, ninguém gosta do mensageiro que traz má notícias, né? E você pega um estado quebrado, você tem que dar má notícia. E quando você tem um governo austero, economista, ou o cara que está olhando as contas públicas, ele vai olhar e falar, pô, bom que esse cara está fazendo isso. Mas a população não olha, e eu entendo, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como já estive, eu quero ver o resultado, né? Mas estamos colocando as contas em dias. O cara quer ver resultado. E é como um médico, né? Às vezes você fuma ou tá obeso, e aí ele fala, você tem que parar de fumar, ou tem que parar de comer. Você vai sofrer ali, né? Se você não tiver essa visão, você vai culpar o médico, fala, pô, esse cara é chato, não sei o quê. Mas eu fico impressionado isso, porque o Zema tem uma baita aprovação lá, num governo extremamente que teve que ser austero, teve que colocar... Tem que tomar medidas duras, às vezes. Exato, e eu falei, pô, por exemplo, quando teve a reforma trabalhista, eu acho, na Espanha, na crise de 2008, o Mariano Rajoy lá, que era o primeiro-ministro, ele falou, isso vai me custar uma demissão, alguma coisa assim. Porque ele sabia que coisas impopulares, né, por definição, sim, você não vai agradar muito a população. Mas o que eu fico surpreso no governo é que, apesar de ter que enxugar a máquina, fazer tudo isso, ele ainda conseguiu uma baita aprovação, né? Qual que é a fórmula? Exato, essa é a pergunta. Eu vejo que vai pro lado da transparência, Léo e Poit, porque quando você explica e quando as pessoas veem, como era o caso de Minas Gerais, que a situação está caótica, degradada, em Minas nós tivemos prefeitos que renunciaram, que adoeceram e que suicidaram na gestão passada. Ô, louco. É a mesma coisa que você ser um pai de família, você já tem um orçamento apertado e a empresa chega e fala, agora eu vou te pagar só 60% do seu salário. Como é que você vai sobreviver? Exato. Então o que fizeram com os prefeitos lá foi isso. Então havia muita indignação. E nós tentamos corrigir tudo com a maior rapidez e fizemos tudo com transparência. Eu falei, eu estou reduzindo aqui porque não tem necessidade. E uma coisa que eu não comentei aqui, nós assumimos com praticamente estoque zero de medicamento no estado. E nenhum laboratório vendia, nenhum, porque não tinha crédito. E aí? E aí é você convencer, não, pode vender que eu vou te pagar, ou então você arruma um recurso e manda antes, e depois você pede 5 dias de prazo, depois você pede 10 e vai mostrando que é uma nova era que começou ali. Então, essa credibilidade, eu sempre falo, credibilidade, você não compra, você não pede emprestado, você vai conquistando com o tempo. E é o que nós temos mostrado em Minas Gerais. Mas é um processo difícil. Agora, nós temos de lembrar também que nós desagradamos muito algumas categorias. Sindicalistas, isso, exato. Enquanto os funcionários recebiam atrasado,
enquanto eles não tinham plano de saúde, enquanto não recebiam férias plenas, o sindicato estava totalmente caladinho lá em Minas, cheio do dinheiro. Na hora que você chega e faz aquilo que o trabalhador quer, os sindicalistas aparecem e começam a causar problemas. Mas eles não querem solucionar, o que eles querem é fazer ruído e estar, muito provavelmente, como estavam, mamando em alguma teta. Zema, a gente tá caminhando daqui a pouco uma conclusão aqui, porque o papo é bom demais, né? Sim, eu falo assim, eu tenho um monte de amigo mineiro, assim, é um papo gostoso, transparente, uma humildade que logo se vê. Agora, vamos lá, né? Uma pergunta, você, Zema empreendedor, Zema lá de Araxá, tocando sua vida, indignado, resolveu ser governador. 2% em abril de 2018, eu sempre conto às pessoas isso, porque a gente já bateu 4%. É possível, olha o que o Zema fez lá em Minas. Nós vamos fazer, não é só um sonho. Eleito governador, Romeu, eu até arrepio, cara, porque eu lembro quando eu ganhei a eleição pro federal. Qual foi a sensação que você sentiu na hora que abriu a urna? Fui eleito governador de Minas Gerais. Ô Vinícius, realmente nós vimos a nossa participação nos votos crescer durante a campanha, mas a nossa perspectiva era nós terminarmos num honroso terceiro lugar aí com 13% dos votos. E na reta final realmente houve aí um avanço muito grande, mas com toda certeza eu posso te afirmar aqui para você e para o Léo, que eu fui o candidato que sozinho trabalhou mais do que a soma de todos os meus adversários naquela ocasião lá. Eu fiquei de janeiro até outubro percorrendo todo o estado, visitei mais de 200 cidades, algumas delas 7, 8 vezes. Tinha agenda das 7 da manhã até 10 da noite, começava muitas vezes numa rádio, terminava lá com uma reunião, com o produtor rural ou com o comércio local. E trabalho nós sabemos que dá resultado. E quem ocupa cargos na velha política gosta muito é de gastar dinheiro, não gosta muito de correr atrás de resultado, não. Então nós que estamos no setor produtivo, que estamos acostumados a ralar, nós temos essa vantagem aí, porque muitas vezes quem está lá vivendo nessa bolha fica alienado e só cercado por bajuladores que não gostam de dar más notícias, né? Não, tá tudo indo bem, tá tudo funcionando. E tivemos o privilégio de sermos tipo um avião não detectado pelos radares inimigos, né? Nós voamos... então isso ajuda bastante também. Mas é trabalho, é estar fazendo esse trabalho de formiguinha. Isso é que funciona e fomos eleitos. E realmente foi uma surpresa, porque eu esperava o terceiro lugar e já no primeiro turno nós tivemos o primeiro. A coisa virou na última hora. Ah, mesmo, meu. Inspiração, né? Aqui a gente fala que é os 3 S, sola de sapato, saliva e suor. Exatamente. Se eu perguntar pro seu time, vão falar que você está eleito já, pô. O homem também é a máquina de trabalhar, Tem mais um sorriso também, viu? Sola de sapato, saliva, suor e sorriso. Pronto. Meu pai falava assim, olho no olho, aperto de mão firme e sorriso no rosto. Exato. Agora, governador, ele falou que arrepiou o dia que foi eleito, mas do jeito que você encontrou o estado, não teve o dia, logo talvez no dia 2 você falou, aonde eu fui me meter? Por que eu não fiquei lá? Porque só o problema... eu, assim que fui eleito, né, a ficha caiu e aí eu vi o tamanho do problema no estado. Exato. Né? E ainda existe, mas diferente de uma empresa que pode ir à falência, um estado vai continuar existindo, não é isso? Você tem algumas situações que o ente público se sobrepõe ao privado nisso, e você estando lá e vendo o resultado acontecer, as coisas melhorarem, você fica entusiasmado. Você quer continuar levando adiante e o Estado, depois de 3 anos e 3 meses que completamos agora, é outro Estado. Paga em dia. Hoje todo fornecedor quer fornecer para Minas, porque não atrasamos pagamento mais. Hoje o funcionário público recebe em dia, recebeu o 13º, tem acesso à assistência médica, ao consignado, que ele não tinha no passado, e nós estamos agora começando uma nova fase, que é essa dos investimentos, porque pela primeira vez nós tivemos aí um certo equilíbrio nas contas públicas, mas ainda temos uma dívida gigantesca,
com o governo federal, 140 bilhões, e precisamos do regime de recuperação fiscal, que vai conceder 30 anos para que o Estado venha pagar essa dívida, começando com uma prestação bem pequena que vai sendo ampliada com o tempo. E a velha e má política de Minas, contrária. Então, temos mais esse desafio, mas eu tenho certeza que se tivermos aí um segundo mandato, e tudo indica que teremos, nós vamos conseguir levar esse projeto que é fundamental para o Estado adiante. Governador, nós vamos trabalhar duro aqui também na franja do Estado ali para ajudar, né? Aqui em Minas Gerais tenha mais 4 anos de Romeu Zema. Vou encerrar da minha parte aqui, agradecer demais essa vinda aqui do governador, gente. É uma inspiração, tá vendo? Ó, trabalha duro, acorda cedo, roda Estado, conversa com as pessoas, essa simplicidade aí que inspira a gente, governador que é exemplo, porque palavras comovem, né? Discursos comovem. Exemplo e atitude, estilo Zema, né? Às vezes eu falo pro meu gabinete, às vezes escuta falar Zema, Zemito, Zemesse, Zemão da massa, tá? Sim. Só que tem um segredo que eu quero só que ele encerra da minha parte. Obrigado, Romeu, né? Não esquecem de inscrever no canal e tudo. Aquele cafezinho que você faz lá, que você posta lá, tô fazendo meu café aqui, comendo um croissant aqui, um pão de queijo. É o cafezinho que você faz no seu fogão lá mesmo, né? E é mineiro. Exatamente. Eu é que faço lá o meu café e quando é final de semana eu levo marmitex para casa. Eu já vi você lavando a marmita outro dia. É, exatamente. Eu estou acostumado, Poit, a viajar ao interior de Minas e numa época, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, em que a situação era muito mais precária. Eu cheguei a ficar em hotel, que vale a pena até citar aqui. Na hora que eu cheguei, fui tomar banho e não tinha toalha. Aí eu liguei na recepção e pedi uma toalha, aí bateram na porta e me entregaram um virol. Falei, eu pedi foi a toalha, eles falaram, nossa toalha acabou, só tem virol. Aí enxuguei com o virol. O que é virol? Né? Virol é um lençol de cama. Lençol que vai por cima ali. Sim. Secou com virol, é isso. E sempre comi em lugares que é o motorista de caminhão que come ali, porque é o único lugar que tinha na estrada, que tinha na cidade. E eu sempre atuei em cidades pequenas, de 10 mil, 15, 20 mil habitantes no interior de Minas, e a minha realidade foi essa. Até me falam que eu tenho um sotaque meio carregado, né, de conviver com esse pessoal, que inclusive é com quem eu trabalhava na empresa, dava curso, discutia. Então você se adapta ao ambiente. E o ambiente de grande parte de Minas Gerais é esse. Até eles falam que existem 2 Minas Gerais. Não sei se vocês já escutaram isso. Existe as Minas, que é a região montanhosa, ali quadrilátero ferrífero, Belo Horizonte, né, indo para o Vale do Aço, Espírito Santo. E existe as Gerais. Eu sou um geralzeiro, entende? Porque é onde é um pouco mais plano, onde já tem agricultura, etc., indo para o norte, noroeste de Minas. Então, nós temos lá 2 estados, mas se misturam muito bem, se dão muito bem. Não é nada de separado, não, né? Os escritores é que falam que são 2 Minas Gerais. Mas o interior do estado é um pessoal muito conservador, muito acolhedor, e foi aonde eu vivi. Então, eu falo que a capital do estado é bem diferente do interior. E, infelizmente, a política em Minas sempre foi feita na capital. Pra você ter ideia, Poit, 95% do orçamento da Secretaria de Cultura era consumido num bairro de Belo Horizonte. Olha aí. Não é só em Belo Horizonte, não, num bairro, entendeu? Num bairro de Belo Horizonte. Eles se julgavam os detentores, os donos do Estado. E agora Belo Horizonte tem uma fatia proporcional, é 20%, 25%, e não os 95% como tinha no passado. Então, nós estamos pela primeira vez fazendo um governo para todo o estado de Minas Gerais, e não para a região metropolitana como acontecia no passado. Senhoras e senhores, Romeu Zema, Léo, para concluir aqui, já que ele foi do interior, um abraço para Rinópolis, Parapuã, Oswaldo Cruz, Tupã, Pompeia, Bastos, Presidente Prudente e o nosso interiorzão aqui também. Isso aí. E agradecer o EN aqui, Produções e Planetas, que a gente comeu lá, tava gostoso o nosso almoço, né? Exato. Fecha para nós, Léo. Não, primeiro agradecer a todo mundo que acompanhou aí, se inscreve no sininho, né? Bate o sininho, o canal, tudo. Mais de 1.000 inscritos já no canal. Graças a Deus, sucesso obrigado, aí. gente. Graças a Deus, Pai.
Acho que o podcast está muito legal. Agradecer a EasyQuant, que está com a gente também aí nesse projeto. E, governador, também agradecer, porque tem muitas coisas na política, né, que a gente olha e desanima. Algumas pessoas, por exemplo, você fala, pô, mas eu vou entrar nesse mundo, eu não quero ser esse cara, né? Então, umas coisas que desanimam, né? E aí as pessoas falam, político é tudo igual, a mesma coisa. Mas, por outro lado, tem pessoas que inspiram a gente, de fato, e eu falo isso do fundo do meu coração mesmo, e falar, precisa fazer uma reforma política, precisa, mas o papel das pessoas também que entram lá sinalizam muito isso. Você fala, pô, se tem um cara igual o Romeu Zema, que poderia ficar no setor privado, né, da arquibancada ali, vendo as coisas acontecerem bem, sem estresse, já fez muito na vida, e decidiu entrar e está conseguindo fazer isso, você de fato atrai muita gente nova. O Poit também é um exemplo disso, sempre falo isso. Também, se quisesse, poderia ter seguido outros caminhos, teria outras oportunidades que os custos seriam menores. E aí você fala, pô, esses caras estão fazendo isso, e aquela frase, eu não quero morar em outro país, eu quero morar em outro Brasil, né? Sim. Então, de fato, tem gente assim, e eu acho que isso inspira muito, e agradeço, e você já tem esse papel, independente dos resultados da política, você já tem esse papel de atrair novas pessoas pelo exemplo e tal. E a gente espera que tenha mais 4 anos aí, que se você consiga... Isso, acho que a missão nossa aí é tornar a política uma atividade nobre. Exatamente, e não criminosa, como ela se tornou nos últimos anos. Exatamente. Obrigado, Romeu. Prazer é nosso aí. Tudo Vamos de bom junto, gente. Olha lá. Obrigado. 1.000 inscritos, rumo a 2.000. Isso aí. E exemplo do Romeu Zema. Abraço.